Eu tenho muito que agradecer, porque eu tive muito privilégio de presenciar isso tudo, sabe? Então eu tive assim, alguns fenômenos que eu presenciei, não ele fazendo para mim, tá? Sim. Ele fazia quando estava assim, a gente, por exemplo, ia sair para jantar, né? Aí ele fazia alguns fenômenos, né? Que o pessoal, ele dava como forma de instrução, né? Mostrando, ó, isso aqui que é a energia, tarará, e ele mostrava os fenômenos e tal, eu presenciava. Aí teve uma vez também aqui que a gente foi comprar material de construção. A gente foi até Corguinho, saímos daqui da fazenda e fomos de caminhonete até Corguinho comprar material de construção lá, que era tijolos na época. E aí foi incrível que ele estava andando comigo lá na época lá, aí tinha um pessoal assim na loja assim, e falou assim, ué, Conheceu você ele. é aquele cara lá que faz aqueles negócios lá na televisão, é? Aí ele falou, ele riu, ele falou, ah, sou eu. Ela falou, ah, eu não acredito naquilo que você faz, não. Aí ele falou Desafiando, assim, né? ele falou assim, uma hora eu posso, se você quiser, eu faço para você ver. Ah, é? Você faz? Aí eu tô só olhando, né? Eu tava assim, acompanhando, né, ele, né? Aí ela falou assim, aí, por incrível para ele, não tinha os tijolos, a quantidade de tijolo. Ela falou, não, mas eu tenho tijolo lá na minha casa. Faz o seguinte, pega lá comigo lá o tijolo que a loja aqui paga, retribui para mim e tal. Aí ele falou, vamos lá, assim, aí nós fomos até a casa dela, né? Uma senhora com o filho dela, nós fomos até a casa dela. Chegou lá, ela foi lá, ele falou assim, vai lá dentro da sua casa e pega qualquer objeto de metal. Pode ser uma faca, pode ser um talher, uma colher, qualquer coisa. Aí ela foi lá dentro, pegou várias colheres, várias facas, né? E aí ele falou assim, bom, ele não tocou, ele ficou de frente assim. Aí ele falou assim, bom, distribui os talheres para vocês aí. Aí eu peguei um garfo, a mulher pegou a faca, o outro pegou um garfo lá também. Aí ele falou assim, deixa eu fazer a energia aqui. Ele pegou a chave dele, que estava no bolso, era uma chave papaiz, papais, né? E ele começou a fazer assim, aí começou a entortar. Ele falou, pronto, a energia já está fluindo. Ele falou, agora faz a mesma coisa que vocês podem fazer. Aí começamos a fazer, né? Cara, a gente começou a esfregar no talher, ele falou assim, imagine como fosse uma Maria Mole. Veja, sem tocar, sem ele tocar. E a gente começou a fazer. E aí a mulher começou a entortar. Aí a mulher, meu Deus, agora acredito em você, agora acredito em você. Ela estava, né, descrente, porque ela falou, isso é um truque, isso é um... mas ela fez sozinha. Ele só ficou à distância, assim, mais ou menos uns 2 metros. Então, Felipe, foi assim, muitas coisas foram acontecendo, sabe, na nossa vida, minha e da minha esposa. Teve fenômenos que aconteceram também lá em Paraty, né, onde nós morávamos na época, e que a gente começou a ver que estava correlacionado com nossos trabalhos, entendeu? Porque a gente começou a potencializar a mente, começou a trabalhar nosso intelecto, a parte física também, porque a gente começou a cuidar da nossa saúde também, alimentação saudável, sabe? Fazer exercícios físicos. E aí começou, né, Rosa? A gente começou a ter experiências em outras localidades. Claro que aqui o fenômeno acontece de uma forma programada, né, com intenções... Inclusive foi feito, foi preparado pelos nossos parceiros essa fazenda justamente para isso. Para isso, Isso aí. Que aqui tem um vórtice, né, que favorece, né, exatamente, a abertura de portais, né, que faça essa... Todo tipo de interação, de interação com mundos paralelos. Várias raças, né? Enfim, então aí comecei a entender, comecei a estudar muito a fundo isso, né? E aí, mais para frente, a gente teve uma missão, a gente teve um contato. Sim, em 2007 também a gente recebeu... Foi contato por compromisso, né? Contato, compromisso. Mas foi assim, foi em 2007, eu tive um sonho, eu sonhei. Sonhei que uma servinha e falava, me mostrava um produto e dizia assim, Marcelo produzir, peixe seco, na época. Mas eu não entendi muito bem, era a época que as pessoas estavam recebendo compromisso, mas recebiam aqui na fazenda. Então, esse sonho veio e começou a mostrar para mim, ela falava, Marcelo produzir, fale para o Marcelo produzir. Eu acordei e aí eu já contei para o Marcelo, falei, Marcelo, a gente recebeu uma informação, mas eu não sei, porque é sonho, né? E será que é real? Mas ela falava para produzir peixe seco, e mostrava tipo um biscoito, sabe? Tipo uma batata. E quando ela me contou isso, eu falei assim, mas ela deu as instruções, a receita? No sonho ela falou assim, só falou, Marcelo, ele saberá. Ele saberá fazer. E aí eu falei assim, como? Como né? é que era? Eu expliquei como era, mostrei as imagens e ele começou a fazer uma pesquisa. É. Aí ele começou a se adentrar nisso na pesquisa, para ver como é que fazia, como é que poderia produzir essa coisa. E ele começou a desenvolver um produto, né? Que foi até assim, erros e acertos, erros e acertos. É. Aí, só que no sonho, o Acer falou, fale apenas para o Urandir. Quando a gente começou os erros e o acerto.
Quando a gente conseguiu definir, a gente contou para o Urandir. Aí o Urandir perguntou como é que foi, né, o sonho e tal. Aí a Sacia falou, além de passar todas as informações do produto que a gente tinha que produzir, que é ligada à nossa missão lá atrás, Sim. e que era para falar para ele, ela falou para a gente assim, falou para mim, e vocês vão fazer a seguinte divisão. 30, 30, 30, 10. Olha, falou anos antes De começar de a começar com o sistema, quando o Bilu deu essa fórmula pra gente. É. Isso mesmo. Anos antes, hein? É. Aí ela falou, 30% de vocês, É. 30% investir, 30% doar. Pode doar. 10% fundo de caixa. É, fundo de caixa. Essa é a matemática universal. Aí eu contei, né? Eu conversei com o Urandir e Olha. falei. Aí o Urandir falou: Caramba, ó, isso eu não sabia 30, também. 30, 30, 30, 10. 10. 30% de vocês. E ela falou 30% cantando. doar. 30% investir. 10% fundo de caixa. Olha. Aí eu falei. Ela falava isso, cantando, cara. Cantando. Divindade. 30, Ser de nona, 30, nona dimensão. 10. Falam cantando. É. É. Aí eu conversei com o Urandir falou sim. Aí a gente conseguiu, Marcelo, muitos erros e acertos, e Marcelo conseguiu chegar a um produto, que é o início Deu daquele raiva corte. quando eu estava fazendo o primeiro teste do produto, que era uma massa feita de polvilho com peixe desidratado. E a massa não dava certo, Felipe. Olha, não gente, funcionava. peixe estava à frente do tempo. Olha, Aí eu falei, tava mas mesmo. eu falei, esse sonho da Rose deve ser coisa de loucura, deve ser imaginação, não Falou, deve não, ser você real. tem que fazer. E eu falei, não vou fazer essa bodega. Aí eu fazia, a coisa não dava certo. Aí teve um dia que eu tinha uma maceirazinha, né, que eu fazia em cima da bancada na mesa. E eu, na última tentativa, eu falei, cara, eu desisto, não vou fazer nada. Aí larguei aquela massa lá em cima da mesa lá e fui embora. Aí no dia seguinte, voltei. Quando eu olho, a massa tinha mudado totalmente de E forma. ficado exatamente do Ela jeito houve que uma fermentação natural. que é E aí ela trabalhoso chegou no pro- ponto certo. Aí eu falei, Rose, deu certo. Aí que eu falei, agora dá para eu fazer, modelar a massa. Aí Que era um comecei a produto modelar que a tinha massa. que desidratar, era um produto bem Aí eu fiz delicado. um produto, né, que começou a nossa empresa, né? Começou a empresa. A gente trouxe aqui, eu Aí já o Urandir- tinha visto em o sonho Urandir- que as pessoas iriam querer consumir. E aí ele fez isso, aí ele começou a fazer os testes foi lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, começou lá lá no Rio. acampamento CREI. E ele E a fez gente todo levou vários e ele fez a conexão. As pessoas começaram trabalho, a apreciar. a- Era o início da missão. Olha. Essa missão, quer dizer, ele nos ajudou muito, né? Quer dizer, ele propagou isso aí, nos ajudou a divulgar os alimentos e tudo mais. E a empresa, a gente, claro, né? A gente veio com essa proposta, né? Os seres sempre falando, né? Da questão da alimentação. Que é fundamental. E agora, então, vai ter um papel, assim, vital, gente. É vida ou morte. Então aí a gente começamos com esse trabalho, claro que hoje a gente industrializa e a gente faz extrusão, né? Porém, o Marcelo, ele não é engenheiro de alimento, ele é tecnologia da informação, a faculdade dele. Mas ele tem uma Tá mexendo coisa com de alimento. engenharia de alimentos e também de máquinas, que ele cria máquinas. Então, assim, ele desenvolve produtos para outras empresas fazerem a comercialização. Então, assim, é uma coisa nata que ele tem. Então, por isso eu acredito que... É o que ele você conseguiu. falou. Ele vai saber.